Saudações de Nova Democracia, boa noite. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o seu programa A Propósito. Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia. Eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista da Nova Democracia, apresentador do programa A Propósito e tô aqui. Bom, o mundo assiste as tropas sionistas fracassarem incursão após incursão no que é uma verdadeira reedição da guerra pátria em território palestino. As massas e combatentes da resistência nacional palestina demonstram uma firmeza pujante frente ao Estado sionista de Israel. Em um pronunciamento, Mark Regev, que é um conselheiro do genocida sionista Netanyahu, disse que Gaza sairá muito diferente do que é. Certo está, pois Gaza sairá diferente porque será vitoriosa. A Palestina não está sozinha e os povos oprimidos, que por ela têm demonstrado um firme e retumbante apoio internacionalista, se erguerão seguindo seu exemplo. Este cenário e esse momento histórico é exatamente o que tem sido chamado de um novo período de revoluções. Ana, é muito pertinente o que você traz, porque nesses últimos 3, 4 dias a gente viu o aprofundamento das invasões sionistas no território palestino da faixa de Gaza. Essas incursões sionistas contra o território palestino ocupado e agora totalmente cercado ocorrem já há 3 semanas, com aquelas incursões curtas de vai e vem dos tanques sionistas e, na última semana, tem se aprofundado. Ao longo do último final de semana tem avançado esse aprofundamento, ainda que, claro, limitado à superfície, às zonas mais próximas do território israelense, ali da faixa de Gaza. E mesmo essas operações sionistas nessas zonas mais superficiais de Gaza têm sido vigorosamente repelidas pelos combatentes patrióticos da resistência nacional palestina. Um dos comandantes do Hamas, Ali Baraka, lançou uma declaração em que ele afirma o seguinte, abre aspas, exaltamos perante a nação árabe o fracasso do ataque terrestre lançado pelas forças de ocupação contra a faixa de Gaza em 3 frentes. Houve perdas significativas nas fileiras inimigas, tanto em soldados como em equipamento. O inimigo caiu em emboscadas montadas pela resistência palestina em várias frentes. Desde o início da batalha, havia planos de defesa contra qualquer tentativa de invasão, disse ele. Ana? E as forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria sofreram 23 ataques em 2 semanas. A base de Ain al-Saad, ao oeste do Iraque, foi atacada pela resistência islâmica com 2 drones. Uma fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que as bases Yankees fornecem assistência diária a Israel com armas e munições guiadas para apoiar a operação sionista do Iron Dome. Ana, a gente tem também mais detalhes sobre como se deu os confrontos ali na faixa de Gaza. Então, no final de semana, como já falado, o exército sionista deu continuidade à sua ofensiva contra a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Na sexta-feira, o invasor sionista já havia deixado a Palestina sem rede de internet, sem telefonia e também havia prejudicado ainda mais a distribuição de energia elétrica em meio ao maior bombardeio da história do planeta desde a Segunda Guerra Mundial. No fim de semana, as incursões terrestres a Gaza e a Cisjordânia prosseguiram. Na faixa de Gaza, a invasão se deu em 3 frentes. E como consequência dessa invasão, as tropas sionistas foram emboscadas em várias frentes, gerando perdas significativas em soldados e equipamentos. A resistência nacional também utilizou mísseis Kornet e obuses e assim. Do lado de Israel, feridos e mortos tiveram que ser retirados do território palestino com helicópteros. Já no sul de Gaza, em Khan Yunis, confrontos armados ocorreram e a resistência nacional impediu maiores progressos do exército sionista. De acordo com a agência de notícias palestina Al-Quds, tropas sionistas teriam tentado tropas sionistas teriam tentado repetir vezes adentrar as fronteiras de Gaza. Porém, todas as tentativas foram frustradas por forças da resistência nacional que realizaram as emboscadas contra as tropas invasoras. No dia 28 de outubro, foram registradas 2 tentativas frustradas de incursão das forças sionistas em Gaza, sendo elas em Beit Lahia e também, como já falado, em Khan Yunis, Ana. E a Resistência Nacional Palestina, Henrico, também realizou uma operação contra as tropas israelenses em Erez,
ontem, dia 29 de outubro. E segundo os correspondentes do monopólio de imprensa Al Jazeera, combatentes das brigadas Al-Qassam, que são o braço militar do Hamas, levaram a cabo uma operação na retaguarda da área de concentração do exército sionista a oeste de Erez, que fica próximo à fronteira de Gaza. As forças da Resistência Nacional Palestina dispararam mísseis antitanques contra veículos israelenses, deixando vários soldados sionistas mortos. Durante a operação também foram disparadas granadas contra essas tropas. E após a chegada de reforços das tropas do exército de Israel, houve um intenso enfrentamento armado entre as forças de ocupação e também as forças da Resistência Nacional Palestina. E a tentativa por parte do exército sionista de deslocar tropas através da passagem de Erez foi respondida com uma contundente operação pelas brigadas Al-Qassam, que deixaram dezenas de blindados israelenses completamente destruídos e vários soldados sionistas mortos. Ana, e hoje, dia 30 de outubro, a Resistência Nacional afirmou que tanques foram forçados a recuar desses arredores superficiais ali da faixa de Gaza. Quem deu essa informação foi o chefe do gabinete do governo do Hamas em Gaza, Salam Marouf. Ele disse ainda que, abre aspas, não há absolutamente nenhum avanço terrestre dentro dos bairros residenciais da faixa de Gaza. O que aconteceu na rua Salah al-Din foi a incursão de alguns tanques do exército de ocupação e de uma escavadora. O que ele se refere com o que aconteceu na rua Salah al-Din foi a invasão de alguns desses tanques e o disparo deliberado contra civis e carros nessa região. Como ele mesmo diz, esses veículos atacaram 2 carros civis na rua Salah al-Din e demoliram a rua antes que a resistência os obrigasse a recuar, Ana. E a Resistência Nacional Palestina, Henrico, tem feito diversos ataques com foguetes. As forças da Resistência Nacional Palestina, nesse último domingo, dia 29 de outubro, operando no Líbano, fizeram diversos ataques contra as posições sionistas. As tropas das brigadas Al-Qassam, localizadas no Líbano, afirmaram que bombardearam o assentamento sionista em Nahaira, na região norte da Palestina ocupada, com 16 mísseis em resposta aos crimes perpetrados pelas forças de ocupação sionistas em Gaza. O braço militar do grupo islâmico Irmandade Muçulmana do Líbano afirmou também que dirigiu ataques com mísseis contra posições sionistas próximas de Kiryat Shimona, na região norte da Palestina ocupada. O grupo deu a seguinte declaração: nossos foguetes continuarão e aumentarão à medida que o inimigo sionista persistir em sua agressão contra o povo no sul do Líbano e também na faixa de Gaza. E somos capazes de expandir o escopo de nossa resposta para dissuadi-lo de sua agressão. Deus é grande, Deus seja louvado. Ana, e além de defender a faixa de Gaza das incursões sionistas, a Resistência Nacional também tem feito ataques contra o território palestino ocupado, que hoje é chamado de Israel. As brigadas de Al-Qassam afirmaram ter disparado foguetes e morteiros contra o assentamento de Nirim, na cidade de Ashdod. Mais cedo, a cidade de Netivot foi atingida por foguetes lançados pela Resistência Nacional, causando danos intensivos. A gente destaca que isso foi hoje, dia 30 de outubro. Enquanto isso, o Hezbollah também tem recrudescido seus ataques na fronteira do sul do Líbano com o norte de Israel, em solidariedade à Resistência Nacional Palestina. Segundo notícias, mais equipamentos do grupo foram movidos até a fronteira e os mísseis lançados têm atingido áreas de Israel cada vez mais profundas. Então, o que a gente tem visto nas últimas semanas são os ataques do Hezbollah concentrados nas primeiras centenas de metros das fronteiras do norte de Israel. Mas não é mais o que a gente tem visto. E a gente tem visto, então, esses foguetes passando essas primeiras centenas de metros com o objetivo de atingir territórios mais centrais ali de Israel. Assentamentos do norte de Israel também foram atingidos pelo grupo Hezbollah em solidariedade à Resistência Nacional Palestina, Ana. E os confrontos continuam também, e a Resistência Nacional Palestina golpeia o inimigo hoje, no dia 30 de outubro.
Os confrontos violentos continuaram perto da fronteira e a oeste de Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza. A resistência detonou explosivos e disparou foguetes contra as forças de ocupação neste local. E também foi bombardeado pela Saraya al-Quds, que é o braço militar da JIP, da Jihad Islâmica Palestina, o Kibbutz Nirim, com uma barragem de mísseis e também de morteiros. A Saraya al-Quds bombardeou também uma concentração de veículos e soldados inimigos em Al-Sarraj e também em Al-Sanat. E as brigadas dos mártires de Al-Aqsa bombardearam as localidades de Kisufim, Naim, Be'eri e também Abu Mutaibak, com uma barragem de mísseis em resposta aos crimes que tem cometido em Gaza e também ali na Cisjordânia ocupada. E em Gaza foram ouvidas fortes explosões nas partes orientais dos bairros de Shejaia e Taflé, após um bombardeamento por aviões sionistas. Mano, e além disso, e ainda como parte dos ataques da resistência nacional palestina contra o Estado sionista de Israel, a Saraya al-Quds declarou que lançou morteiros contra a base militar israelense chamada Mars, Marte em inglês, com morteiros na região. Isso foi no dia 28 de outubro. Instalações militares em Be'eri e Dimona, além do aeroporto de Ben Gurion e a zona industrial de Tel Aviv, foram alvejados também pelas forças de resistência. Todas essas áreas centrais e muito importantes ali do território palestino, hoje chamado de Israel, Ana. E na Cisjordânia, conflitos entre as forças sionistas e entre palestinos eclodiram em diversos campos de refugiados. As forças sionistas entraram em conflito violento com os palestinos no campo de refugiado de Ascar, na cidade de Nablus, localizado na parte ocupada da Cisjordânia. E parte do campo de refugiados teve a eletricidade completamente cortada pelas tropas de Israel. E a Crescente Vermelha já reportou pelo menos 2 palestinos baleados durante esse conflito, que perdurou durante todo o final de semana. E mais cedo também ocorreram enfrentamentos próximos ao leste da fronteira do campo de refugiados de Al-Bureij, na região leste de Gaza. No mesmo dia, os combatentes da resistência nacional alvejaram soldados reacionários das forças de ocupação israelense no posto de controle de Jalamé, no norte de Jenin, Cisjordânia. Ana, essa importante batalha que você traz pra gente seguiu até de madrugada. Entre sábado e domingo, ali durante a madrugada, a Batalha de Jenin prosseguia entre as forças da Resistência Nacional Palestina e as tropas sanguinárias do Estado sionista de Israel. Os combatentes da resistência utilizaram, além das armas de fogo, explosivos para impedir a entrada dos blindados no território palestino de Jenin. Em seu canal no Telegram, as brigadas Saraya al-Quds afirmaram o seguinte, abre aspas, nossos combatentes em Jenin estão em confronto direto com as tropas inimigas que invadiram o bairro de Al-Mará e a cidade de Silat al-Haritia. Ana. E o chefe de segurança de Israel teme uma erupção na Cisjordânia. Isso foi declarado ontem, dia 29 de outubro. Shin Bet, que é chefe de segurança do Estado sionista de Israel, afirmou que há temores sobre uma erupção na Cisjordânia, e a afirmação ocorre após semanas de intensas incursões e ataques de colonos sionistas contra a população palestina que vive ali na Cisjordânia ocupada. E nas últimas 3 semanas, Jenin foi alvo de incursões e bombardeios intensos pelo Estado sionista de Israel. E pesados confrontos entre as forças sionistas e os patriotas palestinos, principalmente organizados no batalhão de Jenin, foram notificados. Ana, e essa preocupação não é à toa, até porque hoje, na manhã do dia 30 de outubro, em Siload, veículos blindados sionistas foram alvos de pedras pela manhã. Os relatos também denunciaram a invasão da cidade de Calquilha por tropas israelenses em trajes de batalhas completos. Então a gente tem visto a manutenção dessas incursões e a resposta dura ali por parte dos palestinos, Ana.
E o porta-voz das forças de ocupação divulgou o nome de 3 soldados mortos do exército sionista de Israel, inclusive um tenente-coronel. Foi divulgado pelo porta-voz das forças de ocupação sionistas o nome de 3 mortos do exército. O oficial Dr. Jair Zalov, de 32 anos, o comandante da companhia médica da Brigada 401, o oficial Israel, de 35 anos, e o comandante do Comando Sul e o tenente-coronel Rafael Shalom, de 47 anos, que era da unidade de Jamal. Ana, enquanto isso, seguem as denúncias e os crimes do Estado sionista de Israel contra o povo palestino. Bombardeios das forças de ocupação israelense atingem desde Gaza, incluindo hospitais e abrigos, até campos de refugiados palestinos no Líbano, Ana. Os bombardeios no norte de Gaza atingiram hospitais, dizimaram bairros inteiros e o norte de Gaza tem sido um alvo constante desses bombardeios. Na mesma região, o campo de refugiados de Jabalia tem sido especialmente atingido. Dezenas de edifícios residenciais já foram completamente destruídos e as redondezas do hospital indonésio, que fica ali no norte de Gaza, têm sido também alvo de bombardeios intensos por parte dos aviões sionistas. E de acordo com a agência palestina de notícia Quds, as estradas que conectam o campo de refugiados de Jabalia com a cidade vizinha de Beit Hanun foram destruídas pelos bombardeios, que visam isolar essas 2 áreas. E dezenas de pessoas, Henrico, foram assassinadas somente no norte de Gaza. Ana, além disso, Israel tem bombardeado e ameaçado também bombardear mais hospitais na faixa de Gaza. Segundo o diretor do Hospital da Amizade Turco-Palestina em Gaza, Subi Sukeik, danos significativos foram causados às instalações do hospital por conta dos bombardeios israelenses contra as redondezas do centro médico. O hospital é o único em Gaza que consegue realizar tratamentos de câncer. Tal é a maldade e a sanguinolência dos ataques sionistas contra Israel. Parte das instalações desse hospital já pararam de funcionar por conta da falta de energia e combustível causada pelo cerco de Israel. Além do Hospital da Amizade Turco-Palestina, no dia 29 de outubro, mais de 14 mil palestinos foram obrigados a deixar o Hospital Al-Quds, em Gaza, após ameaças de bombardeio por parte de Israel. O hospital, que além de prestar cuidados médicos para a população civil ferida nos diversos bombardeios e a recém-nascidos prematuros, também servia de abrigo para palestinos que fugiram dos constantes ataques promovidos por Israel, Ana. Também as tropas sionistas têm promovido operações contra os campos da Cisjordânia, como Jenin, enviando até 50 retroescavadeiras para destruir postes de iluminação e também carros dos cidadãos palestinos. Um tanque de guerra também foi flagrado disparando contra um veículo civil em Gaza. É algo que a gente vê acontecendo constantemente e se assemelha muito às incursões policiais que ocorrem aqui no Rio de Janeiro. Vale a gente destacar aqui também que nos últimos 3 dias a Cisjordânia concentrou uma série de prisões e confrontos armados. Os confrontos e prisões ocorreram em cidades como Madama, onde colonos incendiaram carros e apedrejaram casas de palestinos nesse último dia 29 de outubro, em Nablus, onde 3 jovens foram presos nas cidades de Al-Arta na noite do dia 28 de outubro e em Beit Hima e em Ramallah, onde um jovem foi assassinado e outros 11 ficaram feridos durante uma operação sionista na noite do dia 28 de outubro. Além disso, 23 palestinos foram presos em diversas operações da Cisjordânia entre os dias 9 e os dias 28 de outubro. Então a gente vê o encarceramento em massa que tem ocorrido ali na Cisjordânia ocupada. Vale destacar que nesse exato momento a cidade de Nablus tem sido invadida e atacada pelas tropas sionistas, Henrico. Ana, e essas prisões, esse encarceramento em massa ocorre no cenário em que organizações como a Frente Popular para a Libertação da Palestina condena os abusos sistemáticos a prisioneiros palestinos. No dia 29 de outubro, o Gabinete de Mártires, Prisioneiros e Feridos da FPLP
condenou publicamente o silêncio das organizações humanitárias internacionais em relação ao silêncio frente aos abusos sofridos por prisioneiros palestinos por parte do Estado sionista de Israel. O gabinete afirmou que as autoridades sionistas vêm assassinando de forma deliberada a prisioneiros palestinos através de medidas punitivas extremas. Tem também cortado o acesso à água e eletricidade nas celas e negado o tratamento médico aos presos e proibido visitas de familiares e advogados. A gente destaca aqui que isso não é de agora. As prisões sionistas, as prisões israelenses são há anos conhecidas pela brutalidade e pela violação máxima de direitos impostas aos presos palestinos, que hoje somam mais de 10 mil detidos, tanto nas unidades prisionais quanto em bases militares não conhecidas a localização exata. Inclusive, nas últimas semanas, o próprio Hamas denunciou o assassinato de um de seus membros sêniores numa das prisões israelenses, Ana. Não, e é muito importante a gente trazer essa denúncia porque mais de 30 mil pessoas tiveram de abandonar as suas casas na região sul do Líbano porque têm sido também constantemente agredidas pelas tropas sionistas de Israel. Então a gente vê, por um lado, esses palestinos sendo aprisionados, sendo encarcerados em massa, o ataque que tem sido feito à juventude palestina ali na Cisjordânia e ali próximo, na fronteira com o Líbano, as regiões do sul têm sido atacadas. E de acordo com a ONU, mais de 30 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas na região sul do Líbano em decorrência desses ataques e bombardeios por parte de Israel. O número este que representa um aumento de 40% desde a última semana. Então a gente vê aí, Henrico, o que tem acontecido é um escalonamento desses conflitos que acontecem ali na Palestina e também contra as tropas sionistas de Israel, que têm tensionado para um conflito regional. Além disso, até o dia 28 de outubro, pelo menos 110 médicos e outros profissionais da área de saúde haviam sido assassinados em Gaza pelos bombardeios de Israel. Foram pelo menos, como já falado, 110 profissionais de saúde na faixa de Gaza assassinados pelos bombardeios e ataques aéreos sionistas contra o território palestino. A gente faz questão de repetir esses números, e isso desde o dia 7 de outubro, informações do próprio Ministério da Saúde de Gaza. Foram aí também mais de 100 profissionais da saúde que ficaram feridos. 50 ambulâncias foram atacadas, metade já não funciona, e 12 hospitais e 46 clínicas da saúde primária fecharam devido a danos causados por bombardeios ou falta de combustível. Além disso, 24 hospitais com ocupação de 2.000 leitos foram instruídos a evacuar no norte de Gaza. Então, um ataque sistemático, aliás, diversos ataques sistemáticos e deliberados por parte do Estado sionista de Israel contra instalações de saúde, desde centros médicos até hospitais e também ambulâncias, e também os profissionais da saúde que impossibilitam o funcionamento mesmo básico, não é nem o funcionamento pleno, é o funcionamento básico do sistema de saúde lá na faixa de Gaza, e isso, claro, depois também do bombardeio do hospital de Al-Ali, que vitimou pelo menos 500 palestinos lá na faixa de Gaza, o bombardeio feito pelo Estado de Israel, Ana. E as Forças da Resistência Nacional Palestina lançaram um pronunciamento conjunto e a gente traduziu e colocou no nosso portal, no Plantão Palestina. Vale a pena, inclusive, você acessar a novademocracia.com.br. Lá você encontra as notícias mais recentes sobre o que tem acontecido lá na Palestina. E a declaração foi emitida pelas forças palestinas, Movimento de Resistência Islâmica, a Jihad Islâmica Palestina, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina e a Frente Popular para a Libertação da Palestina também. Inclusive, o primeiro, o Movimento de Resistência Islâmica, é o Hamas. Comando Geral. As 5 forças palestinas realizaram uma reunião de liderança em Beirute hoje, sábado, dia 28 de outubro de 2023, para discutir o curso da batalha das inundações de Al-Aqsa com o inimigo sionista e a sua agressão brutal contra a faixa de Gaza.
Na sua declaração, as 5 potências saudaram os mártires do nosso povo palestino e do nosso povo firme e orgulhoso na faixa de Gaza, que enfrenta uma campanha organizada de extermínio, sublinhando que são o povo do orgulho, da dignidade e da firmeza e que são o povo de pessoas vitoriosas que são leais à sua causa e à sua pátria. E as forças palestinas comprometeram-se a continuar no caminho da resistência até que a vitória seja alcançada sobre o inimigo sionista. Os participantes afirmaram, dentre outros pontos, o seguinte: apelamos às massas da nossa nação árabe e islâmica e aos povos livres do mundo para que continuem os seus movimentos para parar a agressão americano-sionista e abram as passagens de fronteira, tragam ajuda humanitária e combustível e retirem os feridos da faixa de Gaza. Saudamos as forças de resistência da nossa nação, especialmente no Líbano, na Síria, no Iraque, no Iêmen e no Irã, e afirmamos que o nosso povo palestino não está sozinho nesta batalha. Consideramos que os Estados Unidos da América são totalmente responsáveis pela guerra de genocídio contra o nosso povo, tal como fazem para apoiar, intensificar e participar da guerra de genocídio contra o nosso povo, o que requer uma resposta forte também dos países árabes e islâmicos como países amigos do nosso povo para pôr termo a este massacre em curso contra o povo palestino. Apelamos às massas do nosso povo em toda a Palestina ocupada para que intensifiquem todas as formas de resistência e a lutar contra o inimigo sionista, visando seus soldados e colonos e fortalecendo as iniciativas populares de luta face aos ataques dos colonos e à invasão das forças inimigas. Sábado, dia 28 de outubro de 2023. Ana, a gente tem também a informação, as declarações de algumas dessas organizações que foram dadas de forma separada. Então, logo após a primeira entrada em terreno pelas forças de ocupação, Abu Obeida, porta-voz das brigadas de Al-Qassam, realizou um pronunciamento no dia 28 de outubro. O que ele disse foi: paz ao nosso povo e aos seus grandes mártires que ascendem todos os dias. Vimos a vitória de Deus manifestar-se quando invadimos as fortalezas do inimigo no dia 7 de outubro. Que desmoronaram diante de nós como uma teia de aranha. A agressão da ocupação e o seu envolvimento no holocausto e nos massacres devem-se apenas à imensa dor que sente. A ocupação anunciou há poucos dias o assassinato de 10 dos nossos combatentes em Ziquim, enquanto a força de ataque consistia em apenas 3 combatentes. Só um combatente destruiu 3 veículos militares e conseguiu regressar a Gaza em segurança. Dizemos ao inimigo que diariamente ameaça uma invasão terrestre que ainda estamos esperando por ele. Faremos com que o inimigo experimente uma derrota maior do que esperava ou temia, e ensinaremos ao mundo inteiro o significado do heroísmo. A era da venda de ilusões ao mundo sobre o mito do exército invencível, do invulnerável Merkava, o tanque, e da alegada superioridade militar e de inteligência terminou depois de o termos destruídos diante do mundo no invólucro de Gaza e em toda a Palestina. A era do declínio do sionismo começou e a maldição da 8ª década irá recair sobre eles. Renovamos o nosso apelo aos ilustres membros da nação para que considerem essa batalha crucial na história da nação. Aos líderes árabes dizemos-lhes, desde o coração da batalha, que certamente observam em seus detalhes. Não lhes pedimos que se mobilizem em defesa dos filhos do arabismo ou que movam seus tanques. Deus nos livre. Será que a sua fraqueza e impotência chegaram ao ponto em que não conseguem sequer mobilizar ajuda para uma parte da sua terra árabe e islâmica? Essa foi a declaração, novamente, do porta-voz das brigadas de Al-Qassam, Abu Obeida, Ana. E o porta-voz militar da Saraya al-Quds, Abu Hamza, também afirmou no dia de hoje o seguinte: a resistência continua, liderada por Saraya al-Quds e pelas brigadas Al-Qassam, escrevendo capítulos de dignidade e orgulho, registrando conquistas após conquistas no caminho para a vitória certa, se Deus quiser. Aqui está a resistência, orgulhosa com seus combatentes cujos dedos não saem do gatilho no campo de batalha.
As nossas forças, ao lado das facções da resistência, continuam seus esforços heróicos no campo de batalha, enfrentando as fúteis manobras terrestres levadas a cabo pelo inimigo nesses mesmos campos infernais. O inimigo tenta restaurar a confiança da divisão de Gaza, que foi o principal alvo do dilúvio de Al-Aqsa. O inimigo cria narrativas falsas, desenhando imagens imaginárias de tentativas de avanço, cujo objetivo conhecemos muito bem. O exército das derrotas e caravanas de ratos que vêm para a gloriosa Gaza. Digam a Galante e a Halev o que vos aconteceu a oeste de Beit Lahia e ao leste de Can Yunis e a Beit Hanun. Dizei-lhes o que vos aconteceu hoje no bairro de Al-Zaitun e como fostes atraídos como tolos para armadilhas mortais e nos campos de horror. Avancem por Deus, pois estamos à vossa espera. E continuamos a nossa batalha, e conosco está o povo sacrificado, que canta com seu sangue os mais altos significados do sacrifício no caminho para a sua liberdade. O que está a acontecer no falso muro ilusório sionista, que parece ser uma única linha, revela que as repercussões da batalha do dilúvio de Al-Aqsa estão agora se mostrando claramente através da propagação de fracassos do inimigo. Confirmamos que os cenários da batalha a nível estratégico vão assistir a uma transformação em todos os níveis e em todas as direções a favor da resistência e do projeto de libertação da Palestina, de toda a Palestina. A nossa mensagem às famílias dos prisioneiros sionistas: a vossa liderança joga com a vida dos vossos filhos à custa do tempo, tentando matá-los e tirar-lhes a vida, fugindo para não pagar o preço. A paz esteja convosco e a misericórdia de Deus e as suas bênçãos. Ana, e ontem, dia 29 de outubro, as forças da Resistência Nacional Palestina deram um reforço à sua promessa de seguir na resistência contra Israel. Daoud Shebab, um líder histórico da Jihad Islâmica Palestina, em entrevista ao jornal do monopólio de imprensa Al Jazeera, fez um juramento de que a JIP seguirá nas batalhas de resistência contra o Estado sionista de Israel. No pronunciamento, ele afirmou que Israel, isso é entre aspas, Israel não obterá uma vitória às custas do povo palestino. Então, pronunciamento e juramento muito forte do Daoud Shebab, junto de todas as outras declarações também muito fortes e muito vigorosas, Ana. E a gente vê que o sionismo ele está em uma completa crise. O fascista Benjamin Netanyahu é responsabilizado por reféns, por fracasso em negociações e pelo assassinato dos israelitas. Uma declaração foi publicada hoje pelas Brigadas Al-Qassam, que divulgaram uma mensagem de vídeo de reféns israelenses dirigidas ao fascista Benjamin Netanyahu, como noticiou o jornal Al-Mayadin. Foi relembrado pelas reféns que Netanyahu havia prometido as libertar. Elas ainda responsabilizaram-no pelo fracasso total, político, de segurança e também militar, desde o início do conflito, e condenaram o assassinato promovido pelas forças de ocupação dos seus próprios cidadãos nos bombardeios indiscriminados. E o Hamas, inclusive sobre isso, desmentiu a alegação de Israel sobre o resgate de um refém. O Grupo de Resistência Nacional Hamas desmentiu as alegações do exército sionista de Israel acerca do resgate de um refém durante as incursões terrestres contra Gaza. Para o Hamas, as alegações buscam ofuscar o vídeo liberado momentos antes, como você falou, de 3 reféns denunciando a falta de esforços do exército sionista de Israel para garantir que os presos fossem libertados. O membro do Bureau Político da organização, Is al-Rishik, afirmou que ninguém acreditou na versão do governo israelense, nem mesmo os próprios israelenses, Ana. O Hamas e um analista militar desmentem a pretensa libertação desse soldado que foi feita refém pela resistência. As forças de ocupação declararam hoje que haviam conseguido libertar uma soldado durante uma incursão terrestre. Contudo, a liderança do Hamas, Izzat al-Rishq, lançou declaração desmentindo tal libertação.
Segundo o ISAT, Israel utilizou o vídeo como forma de causar confusão frente ao vídeo recentemente lançado pelo Hamas, no qual essas 3 reféns responsabilizaram diretamente a Benjamin Netanyahu pelo atual Estado e pelo assassinato desses israelitas em meio aos bombardeios. E o líder do Hamas ainda afirmou que a palavra final será da resistência nacional palestina. E também o analista militar Fayez al-Dueiri questionou a versão dos fatos contada pelos sionistas e apontou que, na falta de vídeo documentando a pretensa operação de libertação, só resta crer que esta é uma tentativa de elevar a moral das tropas após o escancaramento do fracasso de Netanyahu. Ana, e o líder do Hamas, Yahya Sinwar, declarou em uma declaração no dia 28 de outubro que o grupo libertará todos os reféns que estão sob o controle do Hamas quando todos os palestinos presos das masmorras sionistas forem libertados. Estamos imediatamente prontos para fazer um acordo que inclua a libertação de todos os prisioneiros nas prisões do inimigo sionista em troca da libertação de todos os prisioneiros detidos pela resistência, declarou então o líder Yahya Sinwar. Atualmente, mais de 10 mil palestinos se encontram encarcerados pelas forças sionistas. O número dobrou após o início dos confrontos do dia 7 de outubro, quando campanhas de encarceramento em massa de palestinos começou na Cisjordânia ocupada pelas tropas sionistas de ocupação, e também quando milhares de trabalhadores palestinos que estavam trabalhando em Israel foram detidos arbitrariamente e ilegalmente pelos soldados sionistas, Ana. E o porta-voz das forças de ocupação de... Repetiu aqui. Declarações de Netanyahu e Galante provam o medo das forças de ocupação nesse dia 30 de outubro. O ministro da Defesa, Yoav Galante, e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, fizeram declarações recentes sobre o conflito na Palestina. Segundo o ministro sionista, o Hamas, no atual conflito, só poderia se render ou ser destruído. Sobre os ataques sofridos pelas forças de ocupação, disse que estão prontos para defender-se de qualquer agressão no norte. Afirmou também que fariam de tudo para garantir a independência de Israel e para proteger seus cidadãos, e gabou-se das boas relações com os Yankees e do seu apoio. Netanyahu comparou o atual conflito a uma luta entre a civilização e a barbárie, chamando o Hamas de assassino de crianças que usa civis como escudo, e o Irã de eixo do mal e do terror. E afirmou que as forças de ocupação da qual é líder estariam se esforçando para tirar civis de Gaza e o Hamas as estaria impedindo. Sobre um possível cessar-fogo, declarou que seria o mesmo que se render, afirmando que o Hamas deveria libertar os reféns imediata e incondicionalmente. Conclamou o apoio das nações civilizadas em seu objetivo de banir o Hamas para as profundezas da história. Netanyahu adentrou também no assunto dos reféns, afirmando que encontrou-se com familiares de reféns e que as incursões terrestres levariam à sua libertação. Declarou as consequências de uma derrota para as forças de ocupação e que seriam catastróficas para Israel e para os outros países. Além dessas declarações, o ministro de Assuntos Estratégicos demonstrou temor de que o Hezbollah escalasse o conflito e gabou-se dos porta-aviões enviados às forças de ocupação pelos Yankees. Como se torna claro, as cabeças das forças de ocupação sionistas nada podem fazer além de temer, mentir e ameaçar, apoiadas na ajuda Yankee. Após o vídeo de hoje das reféns condenando Netanyahu, correm para reduzir os danos das suas próprias ações na moral das tropas sionistas e na confiança dos civis. Ana, em suas redes sociais, o Benjamin Netanyahu responsabilizou as Forças Armadas israelenses por erros que possibilitaram o ataque do dia 7 de outubro pela Resistência Nacional Palestina. O primeiro-ministro do Estado sionista afirmou que não possuía nenhuma informação de que o ataque aconteceria e culpou os altos comandantes do Exército Sionista de Israel e da Agência de Segurança Israelense, a Shin Bet, pelos problemas nos serviços de inteligência.
Após grande repercussão negativa, Netanyahu excluiu a publicação que havia feito e fez uma retratação. Então a gente vê que, apesar das declarações conjuntas de vez em quando, ainda seguem as pugnas e a descoesão no alto comando das forças sionistas, Ana. E o Estado sionista de Israel planejava expulsar todos os palestinos de Gaza, segundo um documento publicado no dia 29 de outubro. E foi revelado esse documento, aprovado pelo Ministério de Inteligência do Estado sionista de Israel, que endorça uma diretiva para depor os 2,5 milhões de palestinos que vivem em Gaza para o Egito. A operação ocorreria em 4 etapas. A primeira, que é chamando os palestinos para evacuar o norte de Gaza, e o início das operações terrestres, que é o que a gente tem visto ocorrer atualmente. Segundo, a realização de operações militares de norte ao sul de Gaza. Terceiro, deixar as rotas de passagem de Rafah abertas. E, em quarto, estabelecer cidades de tenda ao norte do Sinai e a construção de cidades para realocar os palestinos no Egito. Henrico. Ana, e segundo o porta-aviões do Estado imperialista dos Estados Unidos, chegaram ao Mediterrâneo no dia 28 de outubro. O porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower e o seu grupo de ataque avançaram através do Estreito de Gibraltar para o Mediterrâneo. O grupo de ataque de porta-aviões USS Gerald R. Ford já estava no Mediterrâneo Oriental e é parte do aumento das forças dos Estados Unidos, enquanto o país imperialista aumenta ali o seu apoio financeiro e militar para o Estado sionista de Israel. O Eisenhower está programado para passar pelo Canal de Suez até a região do Comando Central dos Estados Unidos, ali no Oriente Médio. A expansão das forças dos Estados Unidos no Oriente Médio também ocorre no meio de uma série de ataques contra as bases Yankees na região, então aí o receio e o medo, né, dos Estados Unidos frente a esses ataques patrióticos contra a sua ocupação no Oriente Médio, e aí a tentativa de fortalecimento das suas forças na região para tentar e fracassar, claro, dissuadir essas forças patrióticas, Ana. E vamos agora, Henrico, encaminhar para o apoio internacional à luta de libertação nacional em curso lá na Palestina. A gente começa aqui no Brasil, no Espírito Santo, houve um protesto em solidariedade ao povo palestino que agitou toda a capital do Espírito Santo, Vitória. No dia 26 de outubro ocorreu esse ato de solidariedade ao povo palestino às 6 horas da tarde em Vitória, que é a capital do Espírito Santo, em frente ao Teatro Universitário da UFES, com participação do Comitê de Apoio do Jornal Nova Democracia de Vitória. E durante a manifestação, os ativistas realizaram diversas denúncias contra o genocídio e o apartheid que foi promovido e tem sido promovido pelo Estado terrorista e sionista de Israel. Os ativistas também denunciaram o papel do imperialismo norte-americano no massacre do povo palestino. Ana, também no dia 26 de outubro, por volta das 18 horas, centenas de manifestantes solidários ao povo palestino reuniram-se no centro de Porto Alegre em um protesto organizado pela Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino, um protesto também muito massivo, muito vigoroso, com a presença de imigrantes de diversas nacionalidades lá no Rio Grande do Sul, Ana. E também em Minas Gerais, o Comitê de Apoio à Resistência Nacional Palestina denunciou o Estado sionista em uma vigorosa panfletagem. Ela ocorreu no dia 25 de outubro e o Comitê de Apoio do jornal A Nova Democracia de Montes Claros contribuiu para a panfletagem e também cobriu a panfletagem realizada pelo Comitê de Apoio à Resistência Nacional Palestina, a CRNP. Ela ocorreu na principal praça da cidade, um local onde há grande concentração de trabalhadores que pegam ônibus na volta para o trabalho. Na volta do trabalho, perdão. E logo no início da atividade, os integrantes do comitê estenderam uma faixa na qual se lia "Palestina resiste, Palestina triunfará". E foram distribuídos cerca de 300 panfletos nos quais se denunciava a situação vivida pelos palestinos ao longo dos 75 de ocupação sionista e também de genocídio e de apartheid impostos pelo Estado sionista de Israel, assim como os bombardeios e a matança indiscriminadas que ocorrem desde o dia 7 de outubro. Ana, e no Oriente Médio, os povos árabes também se levantam contra o sionismo e o imperialismo Yankee.
O porta-voz do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, general de brigada Ramadan Sharif, declarou ao Al-Mayadeen que os partidários da entidade sionista tenham certeza de que algumas das mãos que não chegam à entidade sionista podem chegar às forças dos Estados Unidos que estão conduzindo essa guerra. Essa foi a declaração citada, entre aspas, do general de brigada Ramadan Sharif, Ana. E também o Hezbollah atacou as bases militares dos Estados Unidos na Síria e destruiu completamente equipamentos. Os combatentes do Hezbollah atacaram essa base militar dos Estados Unidos, que fica em Al-Abad, que é uma região da Síria sob controle dos Estados Unidos ainda, e eles atacaram com mísseis guiados e armas apropriadas às 2h30 da tarde, no sábado, dia 28 de outubro de 2023, destruindo uma parte de seu equipamento essencial. E o Hezbollah realizou ataques contra as forças sionistas no Líbano também. Nesse último domingo, dia 29 de outubro, o Hezbollah realizou um ataque com mísseis terra e ar contra um drone israelense no sul do Líbano, próximo à cidade de Qian, localizada a cerca de 5 quilômetros da Palestina ocupada. O ataque se soma às outras ações de enfrentamento do grupo com forças sionistas no sul do Líbano. Ana, e alguns detalhes a mais daquela declaração que eu havia começado ali do Ramadan Sharif, do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Ele disse que, abre aspas, todos os apoiadores da entidade, especialmente Washington, devem perceber que a matança contínua de palestinos fará com que os muçulmanos percam a paciência em algum momento. Uma declaração muito importante porque vai no sentido do que está sendo analisado, inclusive aqui no programa a propósito, de que o recrudescimento da agressão sionista pode, deve e é muito provável desencadear um levante anti-imperialista em todo o Oriente Médio, o que é o pavor do imperialismo norte-americano. Ele também afirmou que Washington é o principal apoiador da entidade sionista e preparou um transporte aéreo para abastecê-la com equipamentos militares e bombas horríveis. Por fim, ele concluiu que, se essas operações continuarem e Washington continuar a apoiar a entidade sionista e a matar o povo palestino, então estaremos próximos da explosão da região, conclui ele, Ana. E algo que comprova isso é o fato de que já foram realizados 84 ataques por parte do Hezbollah contra as forças sionistas em pelo menos 42 pontos ao longo da fronteira dos dois países. No caso do Líbano e também ali da Palestina ocupada, que hoje é ocupada pelo Estado sionista de Israel. E o grupo também reivindicou um ataque contra as tropas israelenses na localidade de Ramia, em território libanês, onde destruíram equipamentos das forças sionistas. No mesmo dia, o grupo também promoveu, Henrico, um ataque com mísseis a tropas de infantaria do sionismo, causando baixas nessas tropas invasoras. E os enfrentamentos do Hezbollah com as forças de ocupação sionista na fronteira do Líbano já são muito mais intensos desde 2006, de acordo com a agência palestina de notícias, a Quds. Ana, além disso, o comandante das forças de apoio do Iêmen, o major-general Qassim al-Hamran, recentemente declarou que, abre aspas, cabe ao exército iemenita cumprir o seu dever, preparar-se e estar pronto para enfrentar os novos perigos e desafios e apoiar os combatentes de Gaza na sua epopeia. Essa declaração foi noticiada pelo jornal Al-Mayadeen hoje, dia 30 de outubro. Além disso, foi feito um exercício militar sob o nome de Dilúvio de Al-Aqsa em Sa'ná, no país, no Iêmen, o qual foi considerado por Al-Hamran uma mensagem para as forças de ocupação e consortes sobre a resolução dos combatentes iemenitas a lutar em defesa do povo palestino. O chefe do Conselho Político Supremo do Iêmen, Mahdi al-Mashat, inaugurou ainda a campanha nacional de apoio a Al-Aqsa. Os meios de comunicação israelenses afirmaram que um míssil balístico foi lançado hoje do Iêmen e interceptado por unidades da Marinha Yankee ao norte do Mar Vermelho. Então também um fortalecimento aí do apoio das tropas lá do Iêmen em apoio aí, em solidariedade à resistência nacional palestina, Ana.
E um míssil foi disparado, Henrico, na Síria contra o exército sionista nesse último domingo, dia 29 de outubro. E de acordo com Daniel Hagari, representante do exército israelense, mísseis foram disparados da Síria contra os postos militares sionistas ao sul de Golã. O exército sionista diz que haverá uma retaliação. E 3 milhares tomaram as ruas do Paquistão em uma cabal solidariedade ao povo palestino ontem, dia 29 de outubro. Em Islamabad, capital do Paquistão, dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas em solidariedade à luta do povo palestino e pelo fim da ocupação sionista na Palestina e os bombardeios em Gaza. Ana, é muito importante ver esse apoio massivo em apoio ao povo palestino, mas não só no Oriente Médio e também no resto do mundo. No dia 28 de outubro, um protesto na capital alemã, Berlim, reuniu milhares de pessoas em solidariedade ao povo palestino. Os manifestantes gritaram palavras de ordem como Palestina livre e viva a Palestina e acusaram Israel de genocídio. Os protestos pró-Palestina, vale lembrar, estão proibidos na Alemanha e as manifestações têm sido alvo de dura repressão. O Estado alemão também tem aumentado a repressão contra os imigrantes de diversas nacionalidades árabes. Então, essa manifestação lá em Berlim é algo de suma importância, Ana. Não, é muito importante, inclusive a gente passa aqui na nossa tela para vocês aí de casa, nossos espectadores, as imagens desses protestos massivos que voltaram a ocorrer por todo o mundo. A gente vê que os protestos começaram tal como as lutas da resistência nacional palestina começaram nesse dia 7, e se intensificaram, no caso, no dia 7 de outubro. E os protestos em solidariedade à Palestina no dia 28 de outubro foram notificados na Inglaterra, na Turquia, na Cisjordânia, em diversos pontos da Cisjordânia, com uma massiva greve geral, na França, na Síria, no Líbano, na Jordânia, no Canadá, nos Estados Unidos, em diversas cidades, na Malásia, Estocolmo, Suécia, Bélgica e Holanda também. Ana, você menciona a Inglaterra. Nesse dia, 28 de outubro, foram mais de 500 mil pessoas que tomaram as ruas de Londres, capital da Inglaterra. 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas protestando no centro da Inglaterra contra o genocídio perpetrado ao povo palestino pelo Estado sionista de Israel, também em repúdio aos recentes bombardeios à faixa de Gaza e, claro, em solidariedade ao povo palestino. A manifestação já é uma das maiores na história da Inglaterra e é a maior manifestação de solidariedade já ocorrida no país. De acordo com o monopólio de imprensa BBC, 9 pessoas teriam sido presas no protesto, fato que se soma aos diversos atos de repressão contra manifestações pró-palestinas durante toda a Europa. A gente já citou o caso da Alemanha, mas também na França foi proibida também as manifestações pró-Palestina e até mesmo ONGs como a Anistia Internacional tiveram aí que se pronunciar contra as repressões brutais, as violações de direitos básicos aí em diversos países da Europa contra, né, o povo desses países que querem, aí, desejam, anseiam por demonstrar o seu apoio ao povo palestino, Ana. Não, isso que você traz é muito importante, Henrico, porque apesar de toda a proibição, os protestos em solidariedade ao povo palestino eclodiram e continuam acontecendo aos montes na França. E apesar dessa proibição nefasta, atroz, criminosa, que o presidente Macron, reacionário, esse governo reacionário e imperialista do Macron promoveu de proibir esses protestos, essas milhares de pessoas têm tomado as ruas de Paris e também de outras cidades francesas em apoio e solidariedade resolutas ao povo palestino e em repúdio aos bombardeios correntes na faixa de Gaza. Ana, também na Espanha, milhares de pessoas saíram às ruas de Madrid em solidariedade à luta do povo palestino e contra os recentes bombardeios à faixa de Gaza. Então a gente vê realmente o crescimento dessa solidariedade internacional ao povo palestino, dessas denúncias firmes e contundentes contra o Estado sionista de Israel. A gente não citou aqui, mas teve também uma importante, está na tela agora, importantíssima manifestação em um aeroporto russo, onde diversos centenas de manifestantes, principalmente muçulmanos, uma região, se não me engano, foi em Daguestão, uma região da Rússia, onde tem
uma ampla quantidade de muçulmanos, e eles foram até esse aeroporto onde estavam chegando aviões, chegando e saindo aviões de e para Israel, e eles foram protestar ali nesse aeroporto contra os crimes do Estado sionista de Israel, também contra o sionismo. Então, manifestação muito importante. Nos últimos números, se eu não estou errado, foram 40 pessoas detidas pelas tropas de repressão russa nesse protesto lá no aeroporto, se eu não me engano, em Daguestão, Ana. E também protestos eclodiram em outros países, como Coreia do Sul, Japão, e diversos países também ali da Ásia e do Oriente Médio ampliado. E a gente vai concluindo aqui o nosso programa, mas antes a gente faz aqui, a gente tem o compromisso aqui de estender a nossa solidariedade àquelas pessoas que têm sido perseguidas politicamente por se posicionarem em solidariedade irrestrita à luta do povo palestino, à sua luta de libertação nacional, à sua luta de resistência nacional que tem sido empreendida durante todos esses anos, desde a ocupação sionista, mas desde antes também da ocupação sionista, e a gente faz questão aqui de estender uma solidariedade de Nova Democracia ao professor Said Marcos Tenório, que é historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, ao jornalista e fundador do Opera Mundi, o Breno Altman, que recentemente, inclusive, fez uma entrevista muito boa e que nós recomendamos com um dos líderes do Hamas, e também o Salem Nasser, o professor de Direito Internacional da FGV de Direito, lá em São Paulo, que também tem sido perseguido politicamente por se portar, por se posicionar em favor da Palestina, pela luta de libertação nacional palestina e contra os ataques criminosos, lesa pátria, lesa humanidade, que Israel, que o sionismo e também o imperialismo têm perpetrado ali na Palestina durante todos esses anos, principalmente agora. Então, nossa solidariedade a todos esses, e não só restringindo a essas 3 pessoas que citamos aqui, mas a todos aqueles que têm se portado em solidariedade à população palestina nesse momento. A gente vai encerrando o nosso Plantão Palestina de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Eu me chamo Ana Nascimento. Eu me chamo Henrique de Gregório. E até o nosso próximo Plantão Palestina.